A escravidão no Brasil, o período de sangue e trevas. Por quase 4 séculos, o Brasil foi palco de uma das maiores atrocidades da história da humanidade. Um pilar de sua economia erguido sobre a dor, sangue, sofrimento e a desumanização de milhões de africanos e seus descendentes. Em meados do século XVI, a cana-de-açúcar fincava raízes no solo brasileiro, exigindo braços incansáveis. A solução? A mão de obra indígena, que sucumbia às doenças e à escravidão, foi substituída por um fluxo sombrio. O tráfico transatlântico de africanos. Em porões úmidos e fétidos, milhões de vidas foram arrancadas de suas terras. Do Congo a Moçambique, de Angola a Guiné, 4,9 milhões de africanos foram brutalmente transportados para o Brasil, 40% de todo o tráfico nas Américas. Uma travessia que ceifava almas antes mesmo de chegarem à Terra. Os séculos 17 e 18 viram a escravidão atingir seu ápice. Do suor nas lavouras ao sangue nas minas de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, cada pepita de ouro e cada grama de diamante foram pagos com vidas acorrentadas. Em seu ápice, 50% da população brasileira era composta por escravizados. Mas a chama da resistência nunca se apagou. Em meio à escuridão, nasciam quilombos, refúgios de liberdade, onde a esperança desafiava as correntes. Palmares, um grito de revolta, ecoou por gerações, liderado por Zumbi. A história de Zumbi dos Palmares e do Quilombo dos Palmares é um dos capítulos mais importantes e inspiradores da resistência à escravidão no Brasil. Para entender Zumbi, é fundamental compreender o contexto das senzalas e dos quilombos. As senzalas eram os alojamentos onde os africanos e seus descendentes, e em menor grau, os indígenas escravizados, eram confinados nas fazendas, engenhos e minas do Brasil colonial e imperial. A vida nas senzalas era marcada por condições desumanas e extremo sofrimento. Geralmente, as senzalas eram construções rústicas, feitas de taipa, barro e madeira, ou adobe, com teto de palha ou telhas. Não possuíam divisórias internas na maioria dos casos, sendo grandes galpões onde dezenas ou até centenas de pessoas se amontoavam. A superlotação era comum, o que facilitava a proliferação de doenças, como varíola, sarampo, tifo, que dizimavam a população escravizada. A falta de saneamento básico com latrinas precárias ou inexistentes contribuía para o ambiente insalubre. A alimentação era insuficiente e de baixa qualidade, composta principalmente de farinha de mandioca, feijão e ocasionalmente carne seca. A fome e a desnutrição eram constantes, impactando gravemente a saúde e a expectativa de vida dos escravizados. À noite, as senzalas eram trancadas e vigiadas por feitores para evitar fugas. Era comum que os escravizados fossem acorrentados pelos pés e mãos durante o sono. Qualquer tentativa de rebelião ou fuga resultava em castigos brutais, como açoites, que visavam aterrorizar e manter o controle. Os escravizados eram proibidos de praticar suas religiões, falar suas línguas ou manifestar suas culturas de origem africana. No entanto, a resistência cultural acontecia nas brechas, com a manutenção de rituais, músicas e danças às escondidas, como a capoeira, que se disfarçava de dança. A vida útil de um escravo adulto era baixíssima, muitas vezes não ultrapassando os 10 anos de trabalho após ser trazido da África. As senzalas, portanto, representavam não apenas um alojamento, mas um sistema de opressão e desumanização, projetado para aniquilar a identidade e a vontade dos cativos. Em meio a essa realidade de opressão, surgiram os quilombos, comunidades de resistência formadas por escravizados fugidos, indígenas e, por vezes, brancos pobres. O maior e mais emblemático deles foi o Quilombo dos Palmares, localizado na Serra da Barriga, na região que hoje corresponde aos estados de Alagoas e Pernambuco. O Quilombo dos Palmares não era uma única aldeia, mas uma confederação de mocambos, pequenas vilas ou assentamentos, interligados que se espalhavam por uma vasta área. Estima-se que, em seu auge, Palmares tenha abrigado de 20 mil a 30 mil habitantes. Palmares era uma sociedade organizada,
com sua própria estrutura política, militar e religiosa. Eles cultivavam a terra, mandioca, milho, feijão, cana-de-açúcar, criavam animais e mantinham um sistema de trocas com vilas e fazendas vizinhas para obter bens que não produziam. A organização social refletia influências africanas, com forte respeito pela coletividade e pelos ancestrais. A luta pela liberdade e a defesa do território eram pilares da vida em Palmares, que resistiu a inúmeros ataques holandeses e portugueses por quase um século. Provavelmente dentro do próprio Quilombo dos Palmares, nasceu seu maior líder Zumbi dos Palmares por volta de 1655. Aos 6 anos, foi capturado em um ataque português e entregue a um padre católico em Porto Calvo, onde foi batizado como Francisco. Ele aprendeu português, latim e os costumes cristãos, chegando a ajudar o padre na missa. No entanto, aos 15 anos de idade, Zumbi fugiu e retornou ao Quilombo dos Palmares. Lá, ele se tornou um líder militar de destaque, conhecido por suas habilidades em estratégia de guerrilha e sua bravura. Por volta de 1678, Ganga Zumba, o tio de Zumbi e então líder de Palmares, aceitou uma proposta de paz dos portugueses. O acordo previa que os nascidos em Palmares seriam considerados livres e teriam terras para viver, mas exigia a entrega de novos escravizados fugidos e o reconhecimento da soberania portuguesa. Zumbi, que defendia a liberdade plena para todos os africanos escravizados e a autonomia total de Palmares, recusou-se a aceitar esse acordo e liderou a oposição, assumindo o comando do Quilombo. Os portugueses, determinados a destruir esse foco de liberdade, lançaram várias expedições militares contra Palmares. A mais devastadora foi liderada pelo bandeirante Domingos Jorge Velho, em 1694. Após uma batalha sangrenta, a Cerca do Macaco, o principal mocambo de Palmares, foi destruída. Ferido, Zumbi conseguiu fugir, mas foi traído por um de seus antigos companheiros, Antônio Soares. Em 20 de novembro de 1695, Zumbi foi emboscado e morto pelas tropas portuguesas. Sua cabeça foi cortada, salgada e exposta em praça pública em Recife, como forma de desmoralizar o mito de sua imortalidade e desencorajar novas fugas e rebeliões. A história de Zumbi e Palmares é a face mais luminosa da resistência. Ambas são essenciais para entender a formação do Brasil e as profundas feridas que a escravidão deixou na sociedade. Porém, no século XIX, trouxe a pressão implacável da Inglaterra. Em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz marcou o fim do tráfico, mas a escravidão interna persistia. A abolição não seria um presente, mas uma longa e dolorosa batalha. Leis graduais, como a do ventre livre em 1871, que prometia liberdade aos filhos de escravas, e a dos sexagenários em 1885. Finalmente, em 13 de maio de 1888, a Lei Áurea foi assinada. O Brasil, o último país do Ocidente a abolir oficialmente a escravidão, encerrava um capítulo. Mas a liberdade veio sem terra, sem apoio, sem reparação. A promessa era vazia. A abolição não foi um ponto final, mas uma vírgula. A exclusão pós-abolição lançou milhões de negros libertos à margem da sociedade, sem terra, sem oportunidades, sem voz. A semente do racismo estrutural foi plantada e germinou, perpetuando desigualdades até os dias de hoje. A escravidão é uma ferida aberta na memória brasileira. Reconhecer seu legado é o primeiro passo para construir um futuro, onde a igualdade não seja apenas um ideal, mas uma realidade. A história é um espelho. Nela vemos as sombras do passado, mas também a chance de iluminar o caminho à frente. É fundamental buscar a verdade, aprender com ela e lutar por um futuro mais justo. Se você gostou do conteúdo, dê um like e deixe seu comentário. Qual foi a maior dor que a escravidão nos deixou como povo? Até o próximo vídeo.